Olá Luís, boa tarde. Estamos aqui para falar dos criptoativos. É um tema muito apetecido e muito apetecível, e que este ano começa já com mudanças na fiscalidade. Passamos de um Eldorado para uma fiscalidade um bocadinho arbitrária. Como é que é? Bom, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite à Ilia para falar sobre criptoativos, sejam eles os tokens chamados criptomoedas, seja sobre os NFTs. Portugal nunca foi um Eldorado de criptoativos. O que é que Portugal tinha? Portugal não tinha nenhum regime fiscal que tratasse os criptoativos. E por isso o regime fiscal era o regime fiscal aplicável a todos os outros ativos. Vamos olhar para dois: as criptomoedas e os NFTs. O que é que dizia a lei? Não tendo nenhum regime específico para criptoativos, o tratamento que se achava que devia de ser dado era o mesmo da venda de qualquer moeda, na gíria de quem está no cripto, moeda fiat, em que se eu comprar dólares, comprar ienes, comprar libras, franco suíço, e não importa o tempo que te tiver vender, não paga o imposto. Não pagava e continua a não pagar. E por isso o regime que se achava que era o regime aplicável aos tokens das criptomoedas era idêntico ao regime que se aplica a mais-valias tradicionais da compra e venda de moeda. Da mesma maneira que os NFTs, também se achava que o regime era o mesmo, porque um NFT é, vamos simplificar para quem nos está a ouvir, vamos lhe chamar arte digital, em que eu tenho um ativo, que é uma peça única em formato digital, uma representação digital de qualquer coisa e que eu vendo. Bom, da mesma maneira que eu, se comprar numa galeria um quadro, uma estatueta, um móvel, de tiver, quando o vender, se ganhar dinheiro com o assunto, também não paga imposto. E por isso o regime que se achava que era aplicável aos NFTs era o mesmo de arte, vamos lhe chamar, no mundo físico e não do mundo digital. E este era o regime que tínhamos até 31 de dezembro do ano passado. A partir de agora, os regimes mudam para as compras e vendas, quer dos tokens, quer dos NFTs, e há alterações para outras duas formas, que são as formas mais clássicas de se ganhar algum dinheiro no mundo do cripto, com a atividade de mineração, a atividade de mining, que também, para quem não está familiarizado com o assunto, mais não é do que ter computadores e sistemas informáticos a validar transações em ativos digitais, ou uma atividade que algumas moedas permitem, que é a atividade de staking, que no fundo é eu emprestar à rede, que é da mesma forma que eu, quando tenho uma carteira de dinheiro, posso colocar num depósito, numa obrigação que estou a emprestar e sou remunerado por isso. O mundo digital dos cripto permite também, em algumas moedas, não são todas, que créditos em cripto, é isso? Que eu fico com uma carteira de cripto em que eu não posso mexer naquelas moedas e sou remunerado por isso, recebendo mais moedas. E, portanto, é uma espécie de um juro. O que é que acontece, então, a partir de 2023, nestas três áreas? Compra e venda de moeda, cripto ou de NFTs, a atividade de mineração e a atividade de staking, de disponibilizar tokens à rede. Na atividade de compra e venda de moedas, passámos a ter uma tributação da taxa normal sobre mais-valias, 28%, e o que é que se fez? Excluiu-se as mais-valias quando eu vendo cripto que já detive há 365 dias ou mais. Portanto, o que é que se procurou fazer? Procurou-se passar a tributar apenas as cripto de curta duração, sendo curta duração menos de um ano. E quem já tem cripto, e já tinha, o prazo é o prazo histórico, não conta a partir de agora. E por isso esta é a grande alteração, que não sei se é propriamente o fim de um Eldorado, porque nunca achei que houvesse um Eldorado em Portugal. Mas não é... Mas o que é facto é que havia a tributação na maioria dos outros países, salvo erro, creio que era o Luxemburgo, era, pelo menos das pesquisas que fiz, na Europa estes regimes estavam todos, portanto, mais tributados. Mais ou menos. Porque também toda a gente fala dos ganhos, depois esquecem-se das perdas. Ou seja, o que Portugal sempre disse, desde que há IRS, é que as variações cambiais não pagam imposto nem deduzem.
Por isso, eu, se investi há 20 anos atrás em dólares e de repente o euro face ao dólar caiu, o que eu perdi no investimento que eu fiz em dólar lá atrás para a taxa de câmbio de hoje não é dedutível. Portanto, não é um Eldorado, é Portugal sempre disse que as diferenças cambiais não são tributadas. E as diferenças cambiais não são dedutíveis. De moeda emitida pelos bancos e não de uma criptomoeda que os bancos estão Qual é a diferença dos bancos centrais para o mercado em geral? Ou seja, a lógica sempre foi as diferenças de câmbio, e aqui depois podemos discutir se a supervisão do Banco Central é crítico para os tokens serem ou não serem moeda. Aqui o que Mas era aí aconteceu que eu foi, queria chegar, exatamente. aqui o que aconteceu foi a sociedade civil organizou-se ao nível planetário a partir de uma tecnologia de blockchain que impede cópias. E organizou-se no sentido de criar vamos lhe chamar um ativo digital, um token, que é aceite pela sociedade civil como moeda de troca comercial. Isto é uma moeda ou não? Certo. E que pode Isto é valer 1000 hoje e amanhã zero, não é? como qualquer moeda, não é? Bom, será mais difícil que o euro ou que o dólar de repente valha zero de um dia para o Não sei se outro. pode dizer isso aos investidores das obrigações da Islândia. Ou seja, não haja esta percepção de que o dinheiro não tem forma de não valer nada, porque quando nós tivemos a crise financeira, houve perdas gigantescas em ativos supervisionados e alguns que eram dinheiro emprestado aos Portanto, Estados. acha que há um preconceito generalizado relativamente a quem, no fundo, quem não lida com e quem não trabalha com ou investe Não sei se há um preconceito. criptoativos? Há um mecanismo de defesa das instituições públicas para controlar algo que está fora do seu controle. Então, se quiser, o que aconteceu no mundo cripto foi a sociedade civil, via tecnologia, organizou-se para criar um mercado. Aliás, a história da humanidade está repleta disto, não é? Até já temos uma casa em Portugal vendida Nós em hoje, criptomoedas, não é? nós Portanto, hoje aceitamos pacificamente as notas de banco. As notas de banco, quando foram criadas, eram representativas de ouro. E as pessoas olhavam para as notas de banco com alguma desconfiança, porque aquilo poderia simbolizar não o ouro. Entretanto, já ninguém se lembra da Portanto, qualidade acha que é uma do ouro. questão de tempo, Luís? É uma questão de evolução da sociedade. Não sei se é tempo ou não pergunto-me daqui a 50 anos. Não sei. O que vejo neste mundo é uma evolução natural da sociedade como sempre existiu. Não é? Como passámos do sal no Império Romano para os metais preciosos, para notas que representavam metais preciosos, para não há nenhuma ligação entre as notas hoje e os metais preciosos. Certo. Mas como é que se controla como é que o Estado, como é que o fisco consegue controlar, por exemplo, É mais fácil controlar o blockchain e as cripto do que controlar moedas. Porquê? Cada token digital não pode ser copiado por uma razão simples. Tem um código único. E tem um código único que é histórico e que acompanha a história daquela moeda. Se agarrar na sua carteira e tirar agora uma nota de 10 euros, sabe para onde é que ela andou? Claro. Não. Qualquer token de cripto tem uma história e que acompanha o token. E, portanto, tem um padrão digital. Portanto, ele é efetivamente mais fácil de ser controlado até do que o dinheiro impresso. Não as transferências bancárias, mas o dinheiro, como nós o conhecemos, vivo, que está nas nossas carteiras. Por isso, o que aconteceu foi este movimento. E Portugal, agora para 23, o que veio dizer é vamos passar a tributar compra e venda de tokens de criptomoeda de forma diferente do que fazemos de dinheiro tradicional, fiat, seja libras, ienes ou o que seja. Taxas, para quem nos está a ouvir, 28% se tiver a cripto por menos de um ano, 365 dias, menos 365 dias, e 365 dias ou mais. Se têm ou não por um período de 365 dias. Certo. E vão ter que fazer essa declaração na declaração de IRS em 2024, Que ainda não se sabe, não é? que é quando se reporta as operações de 2023, e neste momento não sabemos e não vamos saber até dezembro ou janeiro do próximo ano em que modos é que vamos fazer essa declaração e esse reporte. Estou seguro, aliás, quero acreditar que vamos ter que declarar todas as transações, sejam 365 dias ou mais ou menos, mesmo que não pague imposto, vamos ter que declarar, até porque esse foi um dos objetivos de
passar a tributar e passar a obrigar a declarar os criptoativos, que foi também para defender, de alguma forma, as pessoas que têm os cripto, visto isto não é tudo mau, que é poderem utilizar o dinheiro, porque era muito difícil alguém que tivesse ganho alguma quantia relevante em compra e venda de moeda, depois querer comprar uma casa, porque depois tem que fazer tudo o que é o compliance dos bancos, das regras de Know Your Client dos bancos, de branqueamento de capitais, e como não havia nenhuma obrigação declarativa, também não havia nada para provar a origem dos fundos, e portanto havia alguma dificuldade. Há algumas empresas no mercado que de facto fazem esse trabalho de validação e passam os atestados e as certificações, mas não é tão direto quanto, por simplesmente apresentar ao banco, está aqui a minha declaração de IRS, em que declarei esses ativos. Portanto, isso será em 2024, por referência às operações de 2023. Em que modos, quando é que vamos declarar? Declaramos por um bolo, declaramos por transação? Isso não sabemos. Veremos depois em 2024. Estava a falar isto na compra e venda, mas depois há aqui mais outras duas situações que também são objeto aqui da tributação. Uma das atividades que não é uma novidade, confesso, apareceu como uma novidade, que é a atividade de mineração, passar a ser considerado um rendimento de atividade empresarial para os mais técnicos, categoria B, para os menos técnicos, aquilo que é igual aos recibos verdes. Mais fácil para as pessoas perceberem. E que eu sempre achei que estava lá. Porquê? Porque nós, a atividade de rendimentos empresariais e profissionais, não é só para os tradicionais recibos verdes. É tudo o que é uma atividade empresarial que não está numa empresa, está na pessoa singular. Certo. E como é óbvio, nenhuma lei consegue prever todas as atividades possíveis, passadas, presentes e futuras. E por isso a lei e as regras do Código do IRS têm uma formulação muito genérica sobre o que é uma atividade comercial e uma atividade económica. E, portanto, não há propriamente uma lista exaustiva de E uma tudo o que lista de existe. códigos que é outros. E há uma lista que tem que haver. Claro. Porque é natural, porque a sociedade é Claro, dinâmica, é não é? sim. Da mesma forma que a atividade do web designer no século XIX era um disparate, hoje em dia não é. fulcral, claro. Não é? Hoje em dia é mais um limpa-chiminés que passou a ser um disparate do que propriamente o web designer. E, portanto, a lei tem que ser de forma genérica para poder abranger um conjunto de Para não ter que atividades. estar a ter mexidas constantes. Não é? E por isso, para nós, a atividade de mineração sempre foi tributada. E, portanto, quem tem uma atividade de mining não era, para usar a expressão que a Diana utilizou, não fazia parte do Eldorado. Tinha que tributar. Agora, o que é que acontece? É que eu acho que há um aumento do imposto. Porquê? Quem tem uma atividade, vamos lhe chamar equiparada aos recibos verdes, atividade empresarial, se ganhar menos de 200 mil euros por ano, está num regime simplificado. Não tem contabilidade organizada e, portanto, há um conjunto de despesas que é considerada automaticamente pelo Estado. Esse regime, não havendo nada na lei, cai nos outros. Ora, por cada 100 euros que recebia da atividade de mineração até 31 de dezembro de 2022, só 35 euros é que eram tributados. O Orçamento de Estado para 2023 puseram a atividade de mineração no coeficiente de 95%. E, portanto, até 31 de dezembro, quem tinha uma atividade de mineração só pagava imposto sobre 35 euros em cada 100. A partir de 1 de janeiro de 2023 passa a pagar imposto sobre 95 euros em cada 100. É uma grande Às mudança. taxas normais de IRS, e esta eu tenho visto menos discutida do ponto de vista até de mídia, até porque o tema dos criptoativos não é propriamente um tema fácil e muitas vezes as notícias ficam-se um bocadinho pela rama de como começou a nossa conversa. Era 0, passou a ser 28, exceto se for um ano ou mais. Portanto, para a atividade de mineração, há um aumento de imposto, claro, e esse não importa durante quanto tempo é que tenha os ativos, Pois, porque paga-se é a sempre. contraprestação de eu validar transações na rede. Aqui a alteração da lei acho que ficou a meio caminho, porque falaram do IRS e esqueceram-se do IVA. Que é, há já jurisprudência ao nível da União Europeia que determina que estas atividades são atividades equiparadas a atividades financeiras e, portanto, isentas de IVA. É aquilo que o mercado começou a fazer fruto destas decisões já ao nível europeu, mas não tinha custado rigorosamente nada no Orçamento de Estado para 2023 terem colocado lá uma regra direta no código do IVA a dizer atividade de mining e de venda de ativos financeiros em criptoativos isento de IVA. Mas até alguém dizer o contrário, de facto, deve-se manter
esta isenção que foi decidida ao nível das instâncias europeias. Por último, a atividade de staking, que é aquela que é menos falada, em que algumas moedas de cripto permitem que eu congele, se quiser, um conjunto de tokens em que eu não posso mexer neles, entrego à rede e sou remunerado normalmente também em criptoativos. Que não estava previsto, a lei passa a tratar isto equivalente a um juro, mas que é tributado de uma forma diferente. Enquanto que o juro, quando eu recebo, é logo 28% que vai parar ao Estado. Aqui, o que a lei passou a fazer foi um mecanismo diferente. Foi, se eu tenho esta atividade, eu recebo os tokens, não pago imposto no momento em que recebo o token. Se receber dinheiro, sim, pago logo imposto. Se receber o token, não pago imposto sobre o token. Quando é que eu pago o imposto? Quando eu a seguir vendo o token, e ao vender o token, sobre o valor total recebido, vou pagar 28% se o vender no espaço de 364 dias. Se vender em 365, já volto a não pagar imposto.